Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom ter a sua companhia nesta noite de segunda-feira. E agora eu te conto os destaques do programa de hoje. Encontro em São Paulo discute a situação do setor de frigoríficos. Taxa básica de juros é mantida pelo Banco Central. Sindicato participa de reunião com a usina Virgulino de Oliveira. Hoje eu estou sozinha, aliás, estou com a sua companhia. E te digo que hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Presidentes de sindicatos do estado de São Paulo estão na capital paulista para recepcionar uma comitiva da UFCW, a União dos Trabalhadores da Alimentação e do Comércio, uma das maiores organizações sindicais da América do Norte. O objetivo é de promover diálogo e alinhamento sobre o cenário sindical nos frigoríficos. O presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo, está participando desse encontro. E aí no próximo programa ele vai nos contar tudo o que foi discutido. Afinal, a data base do setor de frigoríficos é 1º de maio e os sindicalistas já estão se mobilizando. Só para vocês entenderem, essa organização, ela representa cerca de 1,3 bilhão de trabalhadores nos Estados Unidos e também no Canadá, com foco principal nos setores de varejo, processamento de alimentos, frigoríficos e saúde. Foi fundada em 1979, buscando aí melhores salários, segurança no trabalho e benefícios, com forte atuação na organização sindical de diversos fatores. Então não perca, no próximo programa tem todos os detalhes desse encontro em São Paulo. Mas agora vamos falar sobre IPTU, porque os Correios iniciam neste mês a entrega dos carnês para o pagamento do IPTU. Mas quem preferir pode obter as guias de forma online, através do site da Prefeitura de Catanduva, que é o www.catanduva.sp.gov.br. Neste ano, segundo a Prefeitura, não houve alteração na base de cálculo do imposto. Foi aplicado apenas o reajuste anual da Unidade Fiscal de Referência de Catanduva, que ficou em 5,17%. Então, dessa forma, imóveis que não passaram por alteração terão apenas a correção, enquanto locais com aumento de área construída ou mudança no padrão podem apresentar acréscimos. O vencimento da cota única com desconto de 10% e a primeira parcela, para quem optar aí pelo parcelamento, será no dia 10 de março. As demais parcelas vencerão todo dia 10 ou no próximo dia útil nos meses subsequentes. Nos carnês entregues pelo correio, haverá apenas a cota única e a primeira parcela, ou seja, de qualquer forma, quem optar pelo parcelamento vai precisar baixar as guias de pagamento pelo site, tá? O pedido de isenção do IPTU, presta atenção, você que pede a isenção anual, você tem que fazer e obter esse benefício novamente, solicitar novamente para que haja essa isenção. O mesmo procedimento vale para quem tem direito ao desconto do IPTU verde. Então, como ele é anual, todos os anos você precisa pedir. O contribuinte que desejar contestar valores ou apontar divergências pode abrir o processo de forma bem prática pelo site, evitando filas. Também é possível buscar auxílio presencial na central de atendimento, que fica na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E falando aí em economia, vamos falar sobre a taxa Selic, porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic. Ela permanece estável em 15% ao ano. O Copom, no entanto, sinalizou início de cortes a partir da próxima reunião, que acontece em março.
Isso porque há uma expectativa de que a inflação esteja mais controlada. O atual patamar de 15% é o maior em quase 20 anos. Em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, a taxa Selic estava em 15,25% ao ano. Então vamos ficar atentos aí na próxima reunião para ver se realmente a taxa de juros começa a cair se a inflação estiver mais controlada. Taxa de 15% ao ano, bem alta, principalmente cuidado aí com parcelamentos, empréstimos, cartão de crédito, cheque especial, que é tudo calculado com base nessa taxa básica de juros. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E agora para falar sobre saúde mental. O avanço dos transtornos mentais no mundo do trabalho já se reflete diretamente nos indicadores nacionais. Em 2025, mais de 500 mil de licenças foram concedidas por transtornos mentais, estabelecendo um novo recorde no país. Ao todo, o Brasil registrou cerca de 4 milhões de licenças no trabalho no ano, ampliando o peso da saúde mental no total de afastamentos. Esses são dados do Ministério da Previdência Social e foram divulgados pelo portal G1. É nesse contexto que uma pesquisa nacional realizada por uma empresa de recursos humanos entre os dias 6 e 22 de janeiro deste ano, entrevistou aí 1.730 empresas brasileiras e ela revela um cenário preocupante diante das mudanças trazidas pela nova norma regulamentadora 1, a NR1, que passa a exigir das organizações uma abordagem mais estruturada sobre os riscos psicossociais, saúde mental, preparo da liderança e governança na gestão de pessoas. E o resultado dessa pesquisa é bastante alarmante. 68% das empresas afirmam não compreender claramente o que muda com a nova NR1. 62% não possuem qualquer indicador formal para a identificação e monitoramento de riscos psicossociais, um dos pontos centrais da atualização da NR1. E 58% admitem que só reagiram a problemas de saúde mental após afastamentos, denúncias formais ou ações judiciais, evidenciando um modelo ainda predominantemente reativo. Bom, embora o Marcelo não esteja participando hoje aqui do programa, mas ele gravou uns vídeos pra gente para comentar esse assunto. E aí eu já jogo uma pergunta para ele. Marcelo, com relação a esses números, você acredita que o discurso sobre saúde mental evoluiu, mas que as empresas não sabem lidar com o assunto? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem. Que Deus abençoe a nossa semana. O mês de fevereiro já começou e estamos aqui esse assunto muito importante que é a NR1. Lívia, acredito que esse discurso evoluiu muito, mas na prática as empresas ainda estão atrasadas, tá? Esse número deixa isso bem claro quando a gente vemos essa pesquisa que foi realizada. Quando o Brasil fecha 2025 com 4,1 milhões de benefícios,
por incapacidade temporária e 546.254 deles são ligados a transtornos mentais e comportamentais, isso nos preocupa bastante, tá? Porque não dá para nós tratar isso como saúde mental, como se der uma palestra, como se fosse qualquer coisa normal, que não é normal. Não é uma campanha de setembro que vai resolver a situação. Isso virou indicador de crise no mundo do trabalho. E por isso nós precisamos tomar algumas decisões. E por isso que é importante a CNR1, ela entra no ponto sobre a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Esses são os riscos que eles estão acontecendo na vida deles, com falhas na organização do trabalho, pressão excessiva, assédio, liderança despreparada, ambiente que adoece os trabalhadores. Precisamos sair do campo do achismo e entrar na gestão de risco, com um método de registro e prevenção. Inclusive no próprio Ministério do Trabalho falou isso em período de adaptação. Então, agora é o início, já iniciou. Vamos fazer educativo agora. Vamos colocar isso para valer, para acontecer. Então, vamos para lá, vamos as empresas aí ter um comportamento que possa ajudar todos os trabalhadores, porque a empresa será bastante beneficiada com isso. E a pesquisa também nos mostra exatamente isso. As empresas até falam, mas, na verdade, não está estruturada neste caso. No caso, 68% diz que entende bem a mudança, mas 62% não tem os indicadores. E 58% ainda reage quando virou afastamento, denúncias ou processo. Isso é um modelo reativo, e reativo sempre chega tarde. Precisamos acordar e tomar as decisões. Então, respondendo objetivamente aqui a sua pergunta, é sim, o objetivo avançou, mas as empresas ainda não sabem lidar. Por quê? A governança, falta de preparo de liderança, falta colocar isso como responsabilidade de gestão, não só o RH. Isso não pode virar nas costas do RH, mas uma gestão ou uma política da própria empresa, isso tem que ser feito. Essa mensagem que eu deixo é para educar de saúde mental, não é mimimi. Quando a gente está falando de educar o trabalhador, a trabalhadora nesse sentido da saúde, da doença mental. Nem é um favor, é uma prevenção. Isso ajuda até na empresa a produtividade saudável. Isso gera o quê? Rendimento até para a empresa quando não tem um trabalhador afastado. Então, por isso que, inclusive, nós precisamos avançar nessa situação. E ainda dizendo que pode correr o risco de chegar no dia 26 de maio ser prorrogada. Sabemos que já veio de algumas prorrogações aí, mas eu quero deixar bem claro que a prorrogação ela tem que ser formal. Até o momento, o governo não se manifestou nesse sentido. Nós estamos já em fevereiro, tá? Não soltou nenhuma portaria, não publicou nada, nenhum edital na mídia para dizer sobre isso. Então, até agora, não há uma nova prorrogação, tá? De qualquer publicação que empurre para 2027. Inclusive, a matéria técnica que saiu no Ministério do Trabalho descarta qualquer nova prorrogação, porque já foi feito todo o trabalho. E toda prorrogação precisa de dizer o motivo por quê. Então, todos nós temos que estar preparados para isso. Hoje, a gente tem que parar de achismo e ter isso como realidade. Já tem uma lei, já tem a norma, já está aí, já prorrogou, então ela precisa entrar em vigor imediatamente. Então, precisamos fazer isso. E agora quero deixar bem claro, porque vai ter multa, vai ter tudo isso. Quem é responsável por isso? Temos que agir, temos que mapear os riscos. Então eu quero treinar liderança, criar canal de conduta, fazer situações. E aqui eu quero deixar bem claro que o Sindicato da Alimentação de Catanduva está aqui para ajudar as empresas. Porque nós temos o MEP, uma das ferramentas que nós trabalhamos na Rede Suco, que vai de encontro com a NR1, que vai ter todo esse mapeamento que precisa. E você, empresa que está nos assistindo, quer fazer isso? Nos procure. Nós vamos fazer o MEP dentro da empresa. E lembrando, gratuito, o sindicato não cobrará nada, porque é um dever nosso, como representante dos trabalhadores, cuidar da saúde, tanto física ou mental, dos trabalhadores e das trabalhadoras.
A partir de maio deste ano, a atualização da norma regulamentadora número 1 passa a reconhecer oficialmente os chamados riscos psicossociais, levando a saúde mental do campo do discurso para o centro das obrigações legais das empresas. O tema deixa de ser apenas uma pauta de bem-estar e passa a ser tratado como questão de negócio, sujeita a auditorias, fiscalização e multas. O custo do adoecimento, que por muito tempo ficou invisível, ele passou a pesar diretamente no bolso das empresas. Olhem só, um estudo da Robert Half mostrou um avanço expressivo no uso de medicamentos para lidar com estresse, ansiedade e o burnout no trabalho. Entre líderes, o consumo de fármacos saltou de 18% para 52% de 2024 para 2025. Entre os profissionais liderados, o índice subiu de 21% para 59% no mesmo período. Até aqui, a norma esteve muito associada à prevenção de acidentes, ao uso de equipamentos de proteção individual e a riscos tangíveis. Mas a partir de maio deste ano, as empresas também precisarão responder por fatores como estresse crônico, sobrecarga emocional, falta de clareza de papéis, metas irreais, ambiente de medo e relações deterioradas. Elementos que, embora silenciosos, afetam e muito o desempenho e a saúde dos profissionais. Esse novo olhar se materializa principalmente no programa de gerenciamento de riscos, que passa a exigir a inclusão explícita dos riscos psicossociais. As penalidades previstas, elas variam conforme o porte da empresa e a gravidade das falhas encontradas, mas o impacto vai além das multas, porque problemas de reputação, clima organizacional deteriorado e a queda de produtividade entram na conta e a liderança passa a ocupar um papel central nesse processo. A NR1 vai exigir métodos de escuta mais sofisticados do que as tradicionais pesquisas de clima e engajamento. Entram no radar práticas como canais seguros de denúncia, análise qualitativa de relações de trabalho e treinamentos contínuos para líderes, capazes de identificar sinais precoces de adoecimento nas equipes. No próximo programa, nós vamos discutir mais sobre esse assunto e saber como o sindicato pode ajudar as empresas e os trabalhadores com a atualização dessa norma regulamentadora. Agora, a notícia interessa aos trabalhadores da usina Virgulino de Oliveira. Na última semana, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo, ele esteve em uma reunião com a usina Virgulino de Oliveira. Petição anexada ao processo mostra que o Banco BTG Pactual tem interesse em dar andamento ao novo plano de recuperação judicial. Porém, há alguns procedimentos a serem tomados e, enquanto isso, pessoal, o pagamento fica suspenso. É isso mesmo, Marcelo? Explica pra gente. Lívia, exatamente isso. O Banco BTG peticionou no processo no dia 26 de janeiro de 2026, tá? Que volta a contar a mesma história que todos sabem da existência da investigação criminal envolvendo o Grupo Virgulino de Oliveira, que tramita em sigilo. Isso não é novidade para ninguém, só que eles fizeram essa petição lá. E vou até ler aqui o que está lá escrito na petição. Todos os expostos, o banco informa que permanece o interesse da realização do financiamento do DIP trabalhista e o giro, tão logo as condições precedentes sejam implementadas e as normas congentes observadas, e parcialmente visando uma mais breve definição quanto às condições pendentes e requer providências adicionais. Infelizmente, vou falar agora meu parecer como presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região. No meu entendimento, o banco BTG está querendo ganhar tempo e não está se preocupando
para fazer os pagamentos para os trabalhadores e trabalhadoras. E tampouco adiantar os 35 milhões para a safra, que era 2025, 2026 e a 26 e 27. Então já passamos 2025 e 26, a safra já estamos agora preparando para a nova safra de 2026 e 2027. Isso no meu ver, porque no final do prazo de 90 dias que eles pediram lá na suspensão em setembro, se acabou agora no dia 30 de janeiro de 2026. Então fez essa petição, no meu ver, para ganhar tempo. Pois, depois desse peticionamento que aconteceu pelo banco, convoquei todos os sindicatos envolvidos na recuperação judicial para uma reunião para tratar desse assunto, porque não dá mais para o trabalhador ficar esperando, tá? E essa reunião aconteceu no dia 29 de janeiro, às 14 horas, onde nós decidimos em conjunto a fazermos um peticionamento para o juiz da recuperação judicial. E vamos dizer que o juiz da recuperação é um novo juiz que ficou em Santa Adélia, tá? Deixa bem claro para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O nosso protocolo foi feito, assinado pelos nossos advogados, no dia 30 de janeiro de 2026, às 12 horas 57 minutos e 58 segundos, que foi assinado por os seguintes sindicatos, porque essa reunião nós fizemos em conjunto, estava lá o Sindicato da Alimentação de Catanduva, Sindicato da Alimentação dos Rurais de Catanduva, Sindicato dos Transporte Rodoviário de Jaboticabal, Sindicato do Transporte dos Empregados Rurais de José Bonifácio, Sindicato dos Condutores de Veículos e Rodoviários de São José do Rio Preto, Sindicato da Alimentação e Afins de São José do Rio Preto, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gastão Vigidal, Sindicato da Alimentação de Votuporanga. Então, junto nós fizemos essa petição porque nós representamos mais de 9.500 trabalhadores e trabalhadoras do grupo, tá? E o nosso desejo é que o juiz da recuperação atenda o nosso pedido, tá? Que possa pagar os créditos dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive da RJ, inclusive o Fundo de Garantia, o FGTS, que está lá, não está na RJ, mas com esse dinheiro possamos fazer esse pagamento para não esperar aí 180 meses para o trabalhador receber. Então é muito importante aqui os trabalhadores ficarem atentos que o Sindicato da Alimentação não está parado com isso. Muitos trabalhadores têm cobrado para nós, mas aqui eu quero trazer essa notícia que, no meu entendimento, é muito boa. Basta agora o juiz da recuperação aceitar. Sabemos que o banco pode tentar atrapalhar, mas se ele atrapalhar aqui em Santa Adélia, nós vamos recorrer em São Paulo no STJ, porque nós precisamos, no tribunal em São Paulo, reverter isso. Porque a função da recuperação judicial é o quê? É manter emprego, é ter algo social. Esse é o fundamento da recuperação e por isso que nós estamos atentos. E aqui eu quero agradecer todos os sindicatos aqui envolvidos, que na convocação de um dia para outro, todos saíram das suas bases e veio até aqui a conversar e junto discutimos e saímos com a petição que, no nosso ver, é muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agora a gente vai a um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar de negociações. Nós já estamos começando um novo mês, que é fevereiro. Em abril já tem database para negociar. E por isso, diretores da FIT Interior se reuniram na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, para a primeira reunião do ano lá em Araraquara. Esse encontro ele foi estratégico,
Afinal, foram planejados os passos da campanha salarial do primeiro semestre. Marcelo, já estão definidos os coordenadores das negociações dos setores com database aí em abril e maio? E como devem ser as negociações neste ano? Lívia, com certeza já definindo todo o cronograma que nós vamos fazer em 2026 da nossa federação. Já está definido aqui para o primeiro semestre e aí o segundo. Quero aqui agradecer o nosso presidente da nossa federação, da FIT Interior, pela confiança e por nos indicar a mim como coordenador das negociações coletivas do primeiro e segundo semestre e também junto com o nosso companheiro Edson de Araçatuba, do Sindicato da Alimentação de Araçatuba, que vai ser a nossa dupla aí que vamos estar lá enfrentando nas mesmas negociações. Lógico, juntamente com os nossos diretores da nossa federação e do sindicato de base, ter a oportunidade de participar das negociações. Eu faço questão também de agradecer todas as nossas diretorias, os diretores da nossa federação, porque fez uma indicação pelo presidente, eles reafirmaram a nossa dedicação. Por unanimidade, reafirmou que o nosso trabalho em 2025 foi um trabalho árduo, mas com bons resultados. E por isso que isso nos fortalece para 2026. Mais uma vez, quero profundamente agradecer toda a nossa diretoria pela representação ali na mesa junto com a gente, para junto lutarmos aí para conquistar vários avanços nas nossas negociações coletivas de trabalho. Além disso, Lívia, eu quero ser direto no ponto. Quero ser direto e dizer que a coordenação foi definida e é importante aqui salientar a todos que o mais importante agora é organizar e mobilizar, porque a negociação se vence com unidade, com união, com o trabalhador junto com a gente, não com conversa dentro de uma sala, atuação, sai dali e vamos fazer as nossas deveres de casa que sempre nós falamos na nossa negociação. Sobre como devemos ser as negociações este ano, vai ser complicadíssima, isso eu tenho certeza, porque nós já estamos ouvindo aí ruídos que alguns patronais querem dar 0% de aumento. Isso para nós é inaceitável. O custo de vida não parou, o trabalhador não vive de promessa. Ninguém vai aceitar a passar o ano inteiro trabalhando para no final dizendo que o reajuste é 0. Jamais nós vamos aceitar essa situação. Agora nós temos também um calendário aí bastante difícil, porque temos aí Carnaval, temos Copa do Mundo, temos as eleições para presidente da República, senador, deputados federais e estaduais. Mas isso quero garantir aos trabalhadores e trabalhadoras que eles vão tentar culpar esses eventos para atrasar. Isso eles podem pegar como uma cortina de fumaça para empurrar as decisões das mesas. Mas aqui eu garanto a você, trabalhador e trabalhadora, nós não vamos deixar travar essas negociações. A nossa pauta é a prioridade, porque o salário do trabalhador e trabalhadora é comida na mesa, o que nós estamos tratando aqui. E deixo também um recado bem claro também. Os sindicatos precisam estar juntos dentro da empresa para o quê? Mostrar aos trabalhadores e trabalhadoras a força, a mobilização, porque o patrão vai sentir se o trabalhador está junto ou está distante. Por isso que esse primeiro momento da mobilização das assembleias vai ser um recado para o patrão, porque se estivermos todos unidos, eles vão sentir, vão dizer, eu não posso levar uma proposta ruim, porque os sindicatos e os trabalhadores estão muito unidos. E digo mais, se não avançar na mesa, nós vamos fazer o quê? As assembleias e vamos levar para os TRT, tanto do TRT da 2ª região, da 15ª, porque nós não temos medo de enfrentar o patrão. Nós estamos aqui para, junto, dialogar. Se não tiver diálogo, infelizmente, vamos para a justiça. Em 2026, a FIT Interior e a FIT ASP vão trabalhar juntas, unindo forças para as negociações? E se sim, as duas federações já se reuniram para montar aí uma pré-pauta para levar aos trabalhadores? Sim, Lívia, nós iremos trabalhar junto às duas federações, a FIT Interior e a FIT ASP. Vamos unir força nas negociações, porque a experiência do ano passado mostrou, na prática, quando a gente negocia com união,
numa linha só de raciocínio, numa linha com um único objetivo, nós ganhamos força. E por isso que nós estamos aqui, para, junto, mais um ano, estamos aí alinhados junto com o trabalhador e a trabalhadora para chegar na mesa de negociação com mais força. É isso que nós vamos buscar, porque nós precisamos conquistar resultado. O trabalhador na base está esperando resultado de nós, como as entidades de primeiro e segundo grau. Então nós estamos aqui para fazer o nosso compromisso, iremos, porque as duas federações junto vai somar, vai agregar valor e vai dar força na mesa de negociação. E sobre a pré-pauta, nós estamos aqui alinhados nos principais pontos, sim, mas eu faço uma questão aqui, deixar claro que a pauta nasce, não é da diretoria, a pauta nasce da onde? Da base, com os trabalhadores e as trabalhadoras. E por isso que a pré-pauta, o que nós vamos fazer, ela é muito importante. É ouvir sugestões dos trabalhadores, das trabalhadoras. É o nosso trabalho. Com isso, nós vamos estar na mesa ali dizendo, não foi o sindicato que inventou isso. Não são números que o sindicato inventou, mas sim dos trabalhadores e das trabalhadoras que foram ouvidos nas assembleias. Isso é muito importante. E a mensagem aqui que eu deixo é que nós temos que ter unidade, as federações e junto com os trabalhadores, para que nós estejamos mais preparados cada vez mais que chegamos numa mesa de negociação. Porque os trabalhadores e o patrão, na mesa de negociação, eles não estão, que estamos somos nós. Então nós temos que estar bastante preparados, porque nós representamos todos os trabalhadores e trabalhadoras, tá? Então, o centro das negociações vai estar na nossa responsabilidade. Até então, quem aprova acordo ou convenção coletiva são os trabalhadores, mas cabe ao sindicato negociar, fazer o nosso dever de casa. Lívia, também, vamos dizer também que ainda nós não tiramos ainda nenhuma reunião conjunta entre as duas federações para unificar as pautas para 2026 e 2027. Por que nós não fizemos isso ainda? Porque nós vamos esperar as definições na base para a gente fazer essa reunião final, que vai ser a união de todas as bases ali, todo o consenso da base para a nossa pauta. Mas eu já adianto, esse encontro vai acontecer entre as duas federações em breve, porque ela é fundamental. E ali a gente vai alinhar, fazer alguns ajustes, fechar ponto de questão, os pontos comuns, o que nós vamos, a estratégia, o que vamos aceitar, o que nós não vamos aceitar. Essa pauta será uma pauta mais forte, mais organizada, com mais unidade. E faço questão de dizer, não é detalhes, tá? É estratégia que nós temos que ter. Estratégia é para unificar. E quando a gente unificar, a gente vai ter o que mais força para negociar na mesa, tá? Então, em breve, vamos sentar, alinhar todos os pontos necessários para chegar na mesa quanto mais forte e mais alinhado nas discussões. A FIT Interior já tem data para o início da publicação dos editais? Para quando estão programadas as primeiras assembleias? Sim, Lívia. Assumindo a coordenação das negociações, a primeira providência que eu já tomei foi orientar e liberar os sindicatos filiados da nossa federação para publicar seus editais de base para a convocação dos trabalhadores e trabalhadoras, para que eles possam ouvir os trabalhadores para montar essa pré-pauta, como eu falei no bloco anterior, que é a base que vai definir o que ela quer. Então, isso já foi feito já junto com nossos filiados, que vai fazer as reivindicações tanto nos acordos coletivos de trabalho que é local e também a convenção coletiva de trabalho que é estadual. Então, o primeiro trabalho já foi feito, liberado. Eu também quero deixar claro aqui que a FIT Interior vai se reunir com a FIT ASP para que a gente possa publicar um edital conjunto, tá? Um edital conjunto para quê? Para ter um respaldo na base, como convenção coletiva de trabalho. Por isso que nós pedimos para a base publicar os seus editais local, porque era para acordo local. Para como convenção coletiva de trabalho, as duas federações vão publicar no mesmo dia, no mesmo jornal, que será em conjunto, tá? Que será aprovado em assembleia convocada pelas duas federações. E ainda não tem data fechada para as assembleias, mas uma coisa eu garanto, eu vou andar o estado de São Paulo fazendo o lançamento das campanhas salarial, das 8 categorias que nós temos agora para o primeiro semestre, que é a database abril, maio e junho, tá?
nós iremos fazer, vamos estar mobilizados, nós vamos ir aonde for necessário para realizar as assembleias de mobilização. Porque se a negociação endurecer, a decisão tiver que ir para os territórios aí, nós vamos chegar lá bem organizado, com documento, com assembleia, com autorização do trabalhador e da trabalhadora, que é a força da assembleia que vai nos dizer o rito da nossa negociação. Não vamos deixar ficar somente em discurso. O nosso trabalho é mobilizar os trabalhadores e dar o recado que cada um precisa dar. Então, pode os trabalhadores ficarem tranquilos, depender dessa coordenação, estarei junto com vocês. Pode confiar. Marcelo, conta pra gente quais as principais bandeiras de luta para este ano. Lívia, além da pauta importante, tem uma pauta extensa esse ano que nós precisamos aí, junto com os trabalhadores, decidir o que nós queremos. Entre nós, os sindicatos presentes em nossa reunião da nossa federação, nós já pontuamos alguns pontos aqui que eu quero trazer para você, trabalhador e trabalhadora, em primeira mão. Então, além do reajuste salarial, valorização com aumento real, tá? As nossas principais bandeiras incluem também, tá? Vamos fazer até ponto a ponto para o trabalhador entender a importância dele. O reajuste salarial de verdade, com ganho real. E aqui eu deixo claro, essa conversa do 0% não vai entrar na nossa mesa de negociação. Esse já é o primeiro recado para o trabalhador e a trabalhadora entender. O vale alimentação, a cesta básica, nós queremos com aumento real superior ao aumento de salário que nós vamos obter. Por quê? Porque através da cesta básica, do título de alimentação, isso significa o quê? Comida na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Então, por isso que no mercado os preços estão caros e nós precisamos garantir isso aos trabalhadores. Precisamos valorizar também a manutenção dos nossos acordos coletivos e convenção coletiva de trabalho. Tá? O que foi conquistado não pode ser retirado nada. Nada. Além disso, nós temos que garantir estabilidade e garantir aos trabalhadores como gestante, pré-aposentadoria, para garantir uma situação de afastamento para o trabalhador e para a trabalhadora. Saúde e segurança no trabalho, mas é uma segurança de verdade, não é um faz de conta para cumprir a lei, não. Isso nós temos que ter EPI adequada, tem que ter fiscalização correta, tem que ter pausa se for necessário, ergonomia tem que estar, prevenção sobre LED, sobre DOR. Então, sobre adoecimento, nós já falamos sobre o problema doenças mentais, é isso que nós estamos preocupados, tá? Além disso, umas cláusulas sociais com respeito ao ambiente de trabalho. Nós aqui todos sabemos que nós temos a campanha sobre assédio moral e sexual que deu resultado aqui no nosso sindicato. E isso vamos intensificar aí para 2026. Nós queremos colocar cláusulas sociais sobre isso, colocar regras mais claras e objetivas para os agressores que usam o seu cargo para fazer isso, tá? Vamos ter que fazer um sinal de seguro, um canal de seguro, apuração verdadeira. O sindicato quer participar disso. Além disso, inclusão em combate à violência contra mulheres. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos também colocar, que a nossa pauta é tão importante, o fim da jornada 6x1, tá lá. E por isso que nós precisamos estar forte para a gente garantir esse fim da jornada de 6x1. E aqui eu quero trazer um tema aqui muito sensível que está acontecendo, não somente no estado de São Paulo, mas no Brasil, que está muito forte. Sabe o quê? Que está atingindo muita saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E muitas famílias estão passando por um momento difícil, que é o quê? Feminicídio. Feminicídio está crescendo não somente no nosso estado de São Paulo, mas sim no Brasil. E nós queremos, junto com as polícias, nós queremos fazer palestras, nós queremos tentar amenizar. Nós estamos morando num país onde temos tudo e ainda tem agressores ainda que violenta as pessoas. Nós não queremos isso. Então, essa pauta também vai vir, que está impactando os trabalhadores, as trabalhadoras, as famílias, dentro da sua casa e no seu trabalho. Isso nós não queremos. E por isso que nós queremos reforçar essa campanha que nós vamos fazer sobre isso. Então, a questão das mulheres é um nosso ponto-chave que vamos estar batendo aí com todos os setores sobre isso. E onde couber colocar nos nossos acordos de convenção coletiva cláusula de proteção
para as empresas também estar junto. A gente colocar situações aí para os agressores aí não ficar, bate numa mulher, ameaça a mulher, volta a trabalhar e como se faz de conta que nada está acontecendo. Isso nós não vamos aceitar. Nós queremos que isso seja punido. As mulheres têm que denunciar. Nós não queremos ter pessoas morando na mesma casa com situações dessas. Então nós estamos aqui para fazer isso. Então, resumindo, o que nós queremos? Garantir aumentos salariais, queremos garantir aqui garantias de saúde, emprego, proteção social. Esse é o nosso trabalho. E a diferença este ano, vamos cobrar também as bases que façam as denúncias, porque o sindicato está aqui para atuar, para ajudar. Porque o que nós colocamos no nosso acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho se vira lei. O sindicato é parte para fiscalizar. Fiscalizar o que as empresas se não cumprir o que nós colocamos no acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então a nossa pauta, essa é uma pré-pauta, porque nós esperamos de você, trabalhador e trabalhadora, a pauta ainda mais forte, porque isso vai nos agregar na nossa mesa de negociação. Ao longo dos próximos programas vamos falar mais sobre as negociações, os editais, as assembleias. Fiquem ligados, inclusive local. E agora a gente abre espaço para dúvidas dos trabalhadores. Vocês sabem que a gente tem esse cantinho especial aqui para você. Então, tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá? Manda sua pergunta através dos nossos canais oficiais, do WhatsApp, do site, do próprio canal do YouTube. Manda sua pergunta, que muitas vezes a sua dúvida é a de muitas pessoas. E desta vez a pergunta é sobre plano de saúde. Marcelo, a dúvida que chegou aos nossos canais questiona sobre o que é mensalidade, o que é coparticipação e como acontecem os descontos? Lívia, quando nós estamos tratando de plano de saúde, essa dúvida do trabalhador e da trabalhadora é muito importante para nós, tá? Porque é bom a gente explicar bastante aqui aos trabalhadores. E aqui eu quero fazer uma pergunta ao trabalhador e à trabalhadora. Você conhece o seu contrato do plano de saúde? O que você tem direito ou o que você não tem? Porque se você paga mensalidade, se você paga a coparticipação, o plano é seu. Mas às vezes eu mesmo não sei o contrato do plano onde eu trabalho. Então nós precisamos entender um pouquinho sobre o plano de saúde. E aqui eu já quero agradecer o trabalhador, a trabalhadora que mandou essa pergunta, que eu vou explicar bem claro e objetivo essa diferença de mensalidade e coparticipação. Então vamos lá, mensalidade é um valor fixo que o plano de saúde tem. É como se fosse uma assinatura. Você paga todo mês, você paga aquele valor. Ele não varia, ele é um valor fixo. Vamos, por exemplo, se o valor do teu plano é R$200, se é familiar, é R$200, isso como mensalidade. E a coparticipação, você precisa, é algo diferente. Coparticipação é o valor que a pessoa paga quando usa o plano de saúde. Usa o plano como? Como uma consulta médica. Depende, se você vai no plano, o valor é um. Se você vai na clínica do médico, o valor é outro. Isso chama coparticipação. Ah, eu fiz um exame. Você vai pagar a coparticipação desse exame. Ou outro tipo de procedimento você vai estar pagando. Então, essa é a diferença entre mensalidade e coparticipação. Mensalidade ela é fixa e a coparticipação ela é variável. Se você usou, você paga. Se você não usou, você não paga. E aqui, como acontece o desconto? Então, chama a atenção dos trabalhadores para estar observando isso. Normalmente a empresa faz o desconto aonde? Em folha de pagamento, que pode apresentar como desconto de mensalidade quando tem a coparticipação parecer embaixo também. Hoje, geralmente, as empresas não dão mais o cartão, aquela folha, dá o quê? É via digital agora. Você consegue ver, tirar um extrato. Então tem lá, mensalidade do mês, que é X, e quando houver utilização de coparticipação, às vezes vai aparecer lá. Depende, às vezes você fez dentro do mês e não vai vir nesse mês, porque depende a data que o plano fecha. Às vezes você faz uma consulta na clínica A. O fechamento da clínica A é dia 30, outras é dia 20, então pode ser que a coparticipação venha no mês seguinte. Então é bom ficar atento, tá? E aqui eu peço e faço aqui um apelo para você, trabalhador e trabalhadora, acompanhar isso. Porque às vezes você não entende, não sabe como faz, como vê isso.
Então você fica atento, porque a consulta você tem que saber qual o valor da consulta, pelo plano, aonde que você vai, tem que saber qual o fator que você está pagando. Se você tem dúvida, nos procure, que nós estamos aqui à disposição para tirar aí as suas dúvidas, porque tem plano que tem até limite de 3, 4, 5 consultas, depende do contrato, sem pagar por participação. Tem outros planos, na primeira você já paga. Então, tem várias situações, por isso que é importante, eu e você, nós temos acesso a esse plano. Porque nós pagamos o plano, nós temos que entender quais são os nossos direitos, qual é a cobertura. Porque às vezes, quando a gente vamos no plano, fala, não, está no rol da ANS, da Agência Nacional da Saúde. Mas a gente precisamos entender um pouquinho. Por isso que é necessário nós entendermos isso. E se você tiver com alguma dúvida, se o valor não bate, você tem que procurar o RH da empresa. Ou também pode pedir também orientação ao sindicato, que nós estamos aqui pronto para esclarecer. Espero que eu tenha ajudado a tirar a sua dúvida. E se você ainda continua com dúvida, fique à vontade. Esse espaço é para você perguntar. Você pergunta que o sindicato responde. Muito obrigado pela sua pergunta mais uma vez. Reforçando então, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda sua pergunta através do nosso Facebook, o Instagram, WhatsApp, site, e-mail, o canal oficial do YouTube. A gente seleciona a sua pergunta, responde aqui e pode ficar tranquilo, porque a gente não vai identificar quem mandou essa pergunta. Bom, e assim a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até segunda-feira que vem.